Fala pessoal, meu nome é Suene Francelino Chaves e eu vou apresentar para vocês a minha experiência no estágio 3. Eu sou aluna da Uniaselv, né, de graduação, bacharel em Educação Física, e vou apresentar para vocês o estágio que foi desenvolvido na área de Fisiologia do Exercício, com o tema de controle e monitoramento de cargas no Pilates. A modalidade de Pilates ela foi desenvolvida há muito tempo atrás, principalmente com fins de reabilitação. Atualmente, ela também tem ganhado destaque para condicionamento físico. Inicialmente, ela foi desenvolvida para otimizar a vitalidade física e representar um complemento, uma junção entre esse parâmetro e os controles mentais, que é algo inerente ao ser humano. Com o aumento da globalização e a velocidade de acesso às informações, houve um aumento do estresse e de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Portanto, as pessoas que trabalham com esforços repetitivos e também não têm condições de manter uma rotina de exercícios físicos regulares são alvos da modalidade de Pilates. Além disso, aquelas que procuram a promoção de saúde, ou seja, evitar morbidades, evitar patologias, também utilizam do Pilates para alcançar esses objetivos. Portanto, os idosos são o público-alvo principal dessa modalidade. É muito comum, em um estudo de Pilates, notar a quantidade de idosos que participam das aulas de Pilates. Uma vez que o processo da senescência é comum a todos e gera redução de massa muscular, redução também de força muscular, equilíbrio, autonomia, todos esses parâmetros que são trabalhados também no Pilates, o Pilates tornou-se uma das modalidades mais praticadas por esse público nos últimos anos. Todavia, para desenvolver todas as características que eu falei, todas as habilidades e capacidades motoras que eu falei anteriormente, é preciso controlar os resultados como um treino como qualquer outro. Portanto, o objetivo desse estado foi onde é que estão as cargas, como elas são controladas durante o treino do Pilates e como que se evita o estresse, o sobretreinamento ou o aumento do risco de lesões. Portanto, o objetivo desse estágio foi trazer as novas perspectivas sobre o monitoramento da carga para a otimização e progressão de exercícios no Pilates. Esse estágio, a fundamentação teórica para conhecimento da modalidade de Pilates foi feita pelo Google, e mais à frente eu vou explicar a estratégia de busca, mas esses são alguns dos exercícios, na verdade, alguns dos materiais que foram consultados para realizar esse estágio. Alguns aqui definindo e demonstrando os conceitos envolvidos no Pilates, e um outro aqui só sobre a parte de monitoramento, principalmente da recuperação dentro do processo de treino. A metodologia do estágio, ele foi composto de 3 partes, sendo a primeira a observação, com uma entrevista e pesquisa em base de dados, depois a intervenção e a socialização. A observação foi feita em 4 dias, onde foi realizado o reconhecimento das instalações, caracterização da turma, identificação da postura do professor, identificação da metodologia utilizada, resumo das impressões e definição da área de concentração em conjunto com esse professor. O mais interessante na fase de observação em relação aos 2 estágios anteriores é que o professor ele fez uma sessão de reconhecimento. Primeiro, houve um reconhecimento dos aparelhos, aqui alguns aparelhos que possuíam o espaço, né? Que possuem o espaço, né? O espaço não acabou. É o espaldar, e engraçado que o espaldar não é utilizado para o alongamento, uma vez que um outro aparelho que eu vou falar mais à frente já tem tem essa estrutura para alongamento, mini bands e o TRX, que também é utilizado nas aulas. Aqui o espaço inteiro, né, do local, aqui no fundinho a gente tem a sala de atendimento, de frente aqui tem o banheiro, um painel da Mobilize, que é o nome do local onde que eu fiz o estágio, uma estação de musculação, o Reformer, Cadillac, aqui o Colúmpio e o Leather Barrel, que até tem a partezinha dele aqui perto da Step Chair, que é um aparelho próprio do Pilates e era utilizado para questão de alongamento em relação ao espaldar. Esses 4 aparelhos aqui são os aparelhos comuns do Pilates. São as máquinas, vamos falar assim, que são utilizadas no Pilates e foram criadas pelo Joseph Pilates, uma vez após ele ter criado o Pilates solo, para progressão de cargas, né? E também para utilização, principalmente hoje em dia no Pilates suspenso, o Cadillac e o Colúmpio são muito utilizados. Além disso, também tinha uma bicicleta para o treino cardiorrespiratório, da capacidade cardiorrespiratória.
Além disso, a gente fez uma sessão de reconhecimento, ou seja, eu realizei exercícios em todos esses aparelhos, desde os mais tranquilos até os exercícios mais avançados. Obviamente, eu não consegui fazer todos, mas foi muito interessante porque eu nunca tinha praticado a modalidade e me deu um reconhecimento na prática do que os alunos passam. E principalmente a parte de Pilates suspenso eu achei muito interessante, porque trabalha não só os parâmetros de força, mas principalmente os parâmetros de força relacionados ao controle do seu próprio corpo. Houve uma entrevista com o professor, onde que eu, né, conversei sobre os principais pontos observados na fase de observação, e onde a gente definiu qual seria a área de concentração. A partir disso, a vivência do estágio foi realizada uma pesquisa na base de dados. Inclusive, essa pesquisa foi feita porque teve um feriado, né, de 7 de setembro, e esse feriado emendou e eu tive um tempo maior para fazer essa pesquisa na base de dados. Em sequência, houve a regência, eu tive uma maior liberdade nesse estágio para poder realizar a regência das aulas, e depois um bate-papo sobre intervenção tanto com o professor quanto com os alunos. Aqui a base de dados é a estratégia de busca, vocês podem ver que as palavras, os mesh terms utilizados, a base de dados em que eu procurei e a quantidade de resultados, isso em português e em inglês teve mais alguns. Você pode observar que muitas vezes, mesmo utilizando os mesh terms e limitando bem a pesquisa com o uso de aspas e do operador booleano o e, muitas vezes ainda aparecem algumas coisas que parecem que não vai ter nada a ver com o seu estudo, mas é bom ler porque, por exemplo, nesse momento aqui, nesse estudo abaixo, já tem algumas coisas, algumas ferramentas sobre o monitoramento da carga, que pode ser interessante, independente da modalidade que você esteja avaliando. O delineamento das sessões de treinamento, como que ele é feito? Primeiro, os alunos realizam a sessão básica de alongamentos para corpo todo, com 20 segundos por grupamento, e é uma vez só. Depois, eles realizam uma sequência variada de exercícios do Pilates, ou seja, eles variam entre aqueles 4 aparelhos. Uma hora começa na step chair, outra hora vai para o Cadillac. Só os alunos mais avançados vão no colúmpio, mas os 4 aparelhos bases, principalmente Reformer, Cadillac e a step chair, são muito utilizados. E é cerca de 5 exercícios por aparelho, com séries únicas, tá? Desses exercícios. Achei muito interessante que o professor sempre utiliza série única, o que traz uma menor monotonia para o treino. Além disso, o método de resistência aeróbica, como eu disse anteriormente, é um método contínuo na bicicleta, e isso vale lembrar que muitas vezes as pessoas procuram por fins de reabilitação. Então, já é para uma pessoa que tem desgaste no joelho, uma pessoa que do pós-fisioterapia, então, ou um idoso que está com fraqueza muscular, correção postural. Portanto, é muito importante ter essa parte de resistência aeróbica, até mesmo para conseguir executar os movimentos devido a uma maior aptidão cardiorrespiratória. E os níveis e os tempos são variados de acordo com o nível que aquele aluno possui ao longo do tempo, do período estudado, do período em que esse aluno é trabalhado. Além disso, alguns alunos, principalmente os alunos que buscam por desempenho, os alunos idosos, eles realizam os exercícios de musculação, e são exercícios variados naquela estação. Também tem alguns aparelhos de funcional lá no fundo, que não deu para ver, mas são caneleiras, halteres, que também são utilizados. Mais uma vez, a sequência é sempre de 2 séries de 10 a 15 repetições. O professor não altera muito isso, parece que sempre para evitar essa monotonia e um estresse por sobretreinamento. O controle e monitoramento de cargas foi realizado também por meio de escalas de percepção subjetiva, tanto a de qualidade total de recuperação quanto a PSE-10 foram utilizados para avaliar, respectivamente, a recuperação entre os treinos e o esforço da sessão. E a escala de dor, ela já era utilizada pelo professor, que eu achei muito interessante, que era feita no início das análises, quando o aluno faz a avaliação de flexibilidade dos outros parâmetros e tem um acompanhamento adicional. Tanto a fisioterapeuta quanto o professor de educação física, eles questionam se a pessoa sente dor, em qual parte do corpo ela sente dor. Diz que muitas vezes vale lembrar que são idosos e pessoas que buscam por correção postural. Então, essas pessoas geralmente têm dores crônicas e é interessante já utilizar a escala de dor. Então, foi mais fácil introduzir isso tanto para os alunos quanto para o professor. As principais dificuldades encontradas no estágio. Os alunos relataram que, pela subjetividade das escalas e também pela falta de confiança por não ser um simples pedaço de papel, eles tiveram alguma dificuldade de entendimento. Além disso, eles desconheciam as escalas. Portanto, essas foram as dificuldades. Já as oportunidades,
foram relatados principalmente pelo professor, que foi a facilidade de aplicação das escalas, o baixo custo desse material e que o que trouxe o maior respaldo para a progressão de cargas. Tiveram 2 alunos que tiveram uma progressão dentro do processo de treino, que foi relatada a partir da recuperação entre as semanas da regência. Esses alunos demonstraram 20 sessões e, principalmente, a percepção subjetiva do esforço, ela foi caracterizada em 4, ou seja, se a gente retornar aqui, ó, em 4, ou seja, um treino moderado, e na última sessão ela foi caracterizada como leve, ou seja, demonstrando que a carga já poderia haver uma progressão naqueles exercícios e, posteriormente, numa sessão posterior à elevação, os 2 primeiros treinos demonstraram-se intensos, ou seja, demonstrando realmente que houve uma alteração nas cargas percebidas pelo sujeito. Que são as referências, e é fazendo que a gente aprende, é fazendo aquilo que se aprende a fazer, o que se deve aprender a fazer. Ou seja, vamos fazer estágio aí, galera.